Olha, a gente hoje vai conversar sobre masturbação e minha listinha aqui tá grande, viu? Muita coisa para falar, então vamos ver se essa horinha de live vai dar conta. Então, boa noite para todo mundo. A aula acabou cedo, Nai, que coisa boa você está aqui. Eu vi ontem, viu? Que você colocou lá, eu tenho aula, tomara que acabe cedo. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo direitinho, tá tudo certo? Me digam aí, sejam todos bem-vindos, tá? Olha, hoje a gente vai falar sobre masturbação, mas antes eu quero relembrar para vocês que no mês de outubro o livrinho está proporcionando para vocês um desconto na jornada Vagina Fitness, tá? Um monte de gente está me perguntando, Eliane, quando é que vai começar essa jornada? Logo no final da Semana da Sexualidade, eu vou lançar a jornada. Por que eu resolvi fazer a Semana da Sexualidade? Para que as pessoas cheguem melhor, né? Melhor preparadas lá na jornada. Tenho certeza que vão aproveitar muito melhor a jornada depois de ter participado da Semana da Sexualidade, tá? Então, vamos lá. Hoje vamos conversar sobre masturbação, certo? E aí, o que é que vocês ouvem falar sobre esse tema? Me contem. É claro que opiniões divergem, né? É claro que quando a gente está falando de masturbação no meio secular é uma coisa, quando a gente fala no meio cristão é outra coisa, né? Totalmente diferente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro para todos vocês que estão aqui me ouvindo. Aqui no Laço e Soma, a gente fala sobre relacionamento e sobre sexualidade com um embasamento bíblico, certo? Então, tudo que eu for falar aqui não é simplesmente levando em consideração a ciência, é também levando em consideração a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vale mais do que qualquer outra coisa, certo? E a gente acredita na palavra de Deus de capa a capa. Ok? Então, para você que está chegando, você já sabe qual é a minha cosmovisão. Eu acho essa palavra linda, né? Então, a minha cosmovisão é essa, uma cosmovisão cristã, bíblica, e é a partir dela que todo o tema vai ser debatido aqui, certo? E aí eu perguntei para vocês, o que é, né, então, masturbação? E aí vocês me responderam aqui, é prazer solitário, né? Aí outra colocou assim, eu pensei exatamente perguntar sobre isso, né? A Fábio colocou, sempre pensei que isso era errado. Ah, dizem, dizem por aí que é autoconhecimento, né? Isso mesmo. Muita gente diz que é autoconhecimento e hoje a gente vai desmistificar essa ideia, tá? Cresci ouvindo dizer que a masturbação faz a pessoa se conhecer melhor. É muito comum. Totalmente diferente a abordagem desse assunto com a cosmovisão cristã. Sim, totalmente diferente. Então, se você que está nos ouvindo aqui hoje não tem essa cosmovisão, se prepare para ouvir coisas diferentes, tá? Do que o normal que você costuma ouvir. Pronto. Então, a gente precisa começar essa live realmente entendendo o conceito de masturbação, ok? Por quê? Porque existe muita confusão em relação ao tema, tá bom? Então, meu primeiro ponto aqui é exatamente conceituar. Então, quando a gente está no mundo da sexualidade, estudando, né, nesse aspecto do estudo mesmo, quando a gente estuda sexualidade, existem alguns termos que são termos assim, que são usados em vários momentos, e hoje eu queria deixar claro que aqui para vocês que masturbação tem o conceito de autoprazer, certo? Então, o conceito de masturbação é autoprazer, é sexo solitário, ok? Então, esse é o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje. Autoprazer, sexo solitário, tá bom? E aí, a gente já descarta um grupo de pessoas que entendem de forma equivocada que quando o casal está junto, quando o casal estimula um ao outro, toca, né, faz com que o outro tenha prazer ali através das carícias,
Tem gente que fala assim, eu masturbo meu parceiro, certo? Isso não é masturbação, isso são carícias, que são importantíssimas na vivência a dois, ok? Então, toda vez que vocês escutarem aqui nessa live masturbação, reforcem aí no cérebro de vocês que eu estou falando de quê? Eu estou falando de alto prazer, eu estou falando de sexo solitário. Então, se existe toque, se existe carícia, você com seu esposo com você, isso não é masturbação, ok? Isso aí faz parte do relacionamento sexual, é importantíssimo, precisa acontecer e o nome desse esquema são carícias, tá? O nome é carícias. Então, carícias, tudo certo, tá bom? Masturbação, quando a gente falar por aqui, vai ser sempre a ideia de sexo solitário, alto prazer, tá bom? Combinado? Estamos aqui então já com o conceito formado de que masturbação é alto prazer, é sexo solitário, certo? E aí eu começo a pensar aqui com vocês o seguinte: existem fases da vida onde esse ato solitário, né, esse alto prazer, ele vai acontecer. E a primeira fase onde esse alto prazer acontece é na infância, certo? E aí um monte de gente fica, meu Deus, como que uma criança, um ser tão puro, tá pensando nessas coisas? Então, primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é a ideia de que a criança tá pensando do mesmo jeito da gente, que é adulto. A criança, gente, ela não tem a concepção de masturbação que nós, enquanto adultos, temos. Então, a criança, a partir dos 2 anos de idade, ela pode descobrir que o órgão sexual dela dá prazer, certo? Então, aí a gente vai ter uma criança que, a partir de 2 anos de idade, ela começa a tocar, né? Às vezes ela toca quando ela vai tomar banho, às vezes ela toca quando a mãe tá ali trocando a fralda, ou ela começou a sair da fralda. Ela toca e ela descobre que o órgão sexual dela também tem o potencial de dar prazer, certo? E aí eu acho interessante porque os estudiosos, os teóricos, eles vão chamar essa fase da infância de autoexploração. Então, esse é o nome que os teóricos dão para essa fase da infância, uma autoexploração. Não tem concepção sexual, a criança ela não está perdida, certo? Então, ela simplesmente está descobrindo o corpo dela. Tanto é que o nome é autoexplicativo, né? Autoexploração. Então, a criança, ela vai entendendo qual a sensação que ela tem quando ela pega no nariz, qual a sensação que ela tem quando ela aperta aqui a garganta e dá vontade de tossir. Ela vai entendendo que quando aperta forte o olho machuca e ela vai entendendo que se toca lá no pênis gera prazer. Se toca lá no clitóris gera prazer. E aqui tem uma coisa interessante, que a gente às vezes coloca como essa autoexploração acontecendo nas crianças só por parte dos meninos. E isso é uma fantasia, tá? Na verdade, as meninas também descobrem que o clitóris dá prazer, certo? E, gente, vamos pensar. Se a criança, ela acabou ali, ela tá com o corpo todo novinho, ela tá com tudo formadinho, tudo prontinho, é claro que ela vai ter sensação boa, certo? Mas não existe uma relação entre questão sexual e o toque, essa exploração. Então a gente não pode, enquanto pai e mãe, pegar as nossas concepções sexuais e quando a gente olha a criança nessa autoexploração, a gente derramar em cima dela as concepções que nós temos enquanto adultos. E eu vou contar então uma história para vocês para fixar esse conceito. Quando uma mãe, por exemplo, estava lá na cozinha e de repente ela vai na sala e descobre a sua filhinha com movimentos repetitivos ali no braço do sofá, ou ela vai e descobre o filhinho sem a cueca fazendo movimentos repetitivos, essa criança, ela não está pensando em sexo.
não significa que ela está assistindo sexo. Ela simplesmente descobriu o prazer, né? Ela está explorando o corpo dela e descobriu que aquela parte ali dá prazer, certo? Aí a mãe chega e faz uma cara de espanto, uma cara terrível, uma cara de que o filho fez a pior coisa do mundo, certo? Então a primeira dica para os pais é: se você pegar a sua criança em uma cena como essa, cara de alface. O que é cara de alface, Eliane? É cara de que não tá acontecendo nada, né? Tá tudo certo. Filhinho, o que é que você tá fazendo, filhinho? Aí a criança vai virar para você e falar assim: mamãe, eu descobri uma coisa que é tão boa. Tá? Ele tá mentindo? Ele não está mentindo, obrigada. Ele tá mentindo, meu povo? Não, ele não está mentindo. Ele realmente descobriu uma coisa que é muito, muito boa, certo? Então, a criança, ela vai ter naturalmente esse momento onde ela vai se autoexplorar. Agora, quando você, mãe, observar que a criança descobriu esse prazer, é importante você começar a acompanhar. Porque, infelizmente, algumas crianças, elas vão ter uma fixação nessa fase. Isso significa que ela não vai só descobrir e seguir a vida. Ela vai descobrir e parar. Ela vai começar a ter a percepção do prazer e começar a repetir essa percepção de prazer em vários momentos. E aí, às vezes, a gente vai falar assim, vai usar o termo, tá? A gente vai usar o termo que ela teve uma fixação naquela fase, certo? A fixação nessa fase, ela não é bacana. Por quê? Porque a criança, ela está se explorando, ela está descobrindo tudo do corpo dela para que ela continue evoluindo nesse desenvolvimento neuropsicomotor. E se ela fixa ali, então o resto do desenvolvimento dela pode ficar comprometido, certo? E aí, crianças que estão fixadas na masturbação, elas podem estar sofrendo algum tipo de abuso sexual, elas podem estar passando por algum tipo de sofrimento emocional, e aí vale a pena investigar, vale a pena levar ali num psicólogo infantil para tentar descobrir o que está acontecendo, certo? E aí eu tenho condição, então, enquanto mãe, de observar o meu filho. Ficou claro? Então, ficou claro que na infância, a partir de 2 anos, né? Geralmente aí até os 5 anos a criança ela vai se descobrir, ela vai fazer essa autoexploração. Fazendo essa autoexploração, a gente não precisa ficar com medo, preocupada, certo? A gente só vai se preocupar se acontecer uma fixação. Se a criança ela ficar tudo ela quer resolver com aquele estímulo, né, erótico ali, aquele estímulo prazeroso. Então, ela está frustrada, ela quer tocar no pênis e estimular. Ela está chateada, ela quer ir lá no clitóris e estimular. Ela quer dormir, ela vai lá e só dorme, né, se tocando. Então, quando existe uma fixação, a gente começa a ficar mais atento e aí, né, a gente começa a pensar aí em soluções e uma delas é levar para o psicólogo infantil. Certo? Beleza? Ok, e aí, deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Tem uma coisa bem interessante, que depois dos 5 anos, a criança, ela vai entrar em uma fase que a gente vai chamar de fase de latência. Então, na psicologia, a gente vai chamar essa fase de fase latente, certo? E a criança, ela vai permanecer nessa fase latente até ela entrar ali na adolescência, quando os hormônios sexuais aumentam, né? Aumentam em proporção e desencadeia todas as mudanças corporais, certo? Então,
Normalmente, a criança ela tem essa fase de latência, então ela vai descobrir o corpo, certo? Nesse momento aí de autoexploração. Depois, ela esquece esse corpo, ela continua se desenvolvendo muito mais agora para o mundo externo, né? Nas relações, aprende a ler, aprende a escrever, aprende a desenhar, aprende a fazer milhões de coisas, e ela está nessa fase agora de latência, ok? Latência. Aí quando chega lá na adolescência, né, volta esse impulso sexual de novo, certo? Entendido? Olha, quando chega na adolescência, a criança, não é mais criança, né? Virou adolescente. Então, aí quando chega na adolescência, tem uma coisa importante que a gente precisa saber. A adolescência, para a Organização Mundial de Saúde, ela vai dos 10 até os 19 anos, certo? E ela vai ser dividida em 3 fases. Fase inicial, fase média e fase final. Quando essa criança entra na adolescência, ela vai estar então na fase inicial da adolescência, onde todas as mudanças corporais estarão acontecendo. E é lógico que nessa adolescência inicial, que é dos 10 aos 14 anos, ela vai redescobrir o seu órgão sexual. E ela redescobrir esse órgão sexual pode ser algo que ela fique muito encantada, muito feliz ou muito frustrada. E aqui vale eu comentar com vocês que geralmente os homens, eles ficam super empolgados. E eu tinha uma aluna na psicologia que ela falou bem assim, meu primo, quando o pênis dele começou a crescer, ele foi no grupo da família e colocou, gente, meu pênis está crescendo. O menino era tanto orgulho pelo pênis crescendo, que ele colocou lá, né, no grupo da família. Então, sim, esse adolescente, ele vai ficar empolgado com o tamanho do pênis, né, o pênis cresceu, aumentou de tamanho, ele vai ficar empolgado com os pelos que surgiram, tá tudo bem, certo? E a menina, ela vai ter alteração? Vai ter alteração também, no tamanho do clitóris, no tamanho dos pequenos lábios, né, a vagina vai mudar, né, vai aumentar de tamanho também, só que a gente não vai perceber, porque é lá pra dentro, certo? Então, pelos pubianos vão aparecer, tá tudo certo. E aí, nessa fase, onde existe essa descoberta do corpo, novamente, né, uma nova fase, um novo momento, e aí esse adolescente super empolgado, ele novamente vai descobrir o prazer de se tocar. Aí olha como é interessante. Na adolescência, a masturbação, ela já ganha um outro nome. Lembra que lá na infância era autoexploração? Aí agora, aqui na adolescência, os autores vão chamar de uma fase autoerótica. Então, agora entra o termo erotismo, certo? Aí o que vai acontecer nessa fase? Esse adolescente, ele vai inicialmente ficar tão encantado com ele mesmo. É uma fase, gente, muito narcísica. Essa fase narcísica, esse adolescente, ele tá com uma empolgação total pelos genitais dele, certo? Então, meninas, meninos, na adolescência, vão descobrir o prazer que é gerado pelo órgão sexual. Só que logo no início, eles vão estar fixados neles mesmos, certo? Oh, que bacana! O que o meu corpo promove de prazer! Que interessante quando faz esse movimento, quando faz assim, assado. Olha só o que acontece, ok? Então, nessa fase, eles vão descobrir esse alto prazer. Mas olha que interessante, a literatura ela deixa claro que depois dessa autodescoberta, o adolescente, ele vai evoluir para um segundo momento, onde ele também pode estar, né? E ele também pode estar aí envolvido com a masturbação. Só que agora não mais pensando no seu próprio corpo. Agora ele já vai ter uma outra pessoa, ó, como um objeto, né? Objeto do prazer,
certo? Então, o que vai acontecer? Vai entrar aí as relações, né? Aquela menina que eu estou apaixonado na escola, aquele menino que é tão lindo, certo? Então, entra aí a relação com o outro, certo? Então, deixa de ser ele com ele mesmo e passa a ser ele com o outro. Só que é um ele com o outro que o outro não sabe, certo? Então, esse ele com o outro não sabe, tá bom? E aqui, gente, é o perigo. Aqui que está o perigo desses adolescentes, eles acabarem se envolvendo e se viciando em pornografia, certo? Por quê? Não só pornografia, mas sexo virtual, né? Outras coisitas mais. Por quê? Porque ele agora não é mais ele com ele mesmo, agora é ele com o outro, esse outro que é um objeto do desejo, e aí ele passa então a imaginar esse outro, né, ali no momento de se masturbar. E muitos adolescentes, eles se tornam compulsivos. E aí tem um autor, né, que eu gosto muito desse livro aqui, ó. Nesse livro, aí o autor vai falar bem assim, no capítulo sobre adolescência. Ele vai dizer assim, que a adolescência é uma fase onde esse adolescente, ele precisa aprender a ter controle sobre o próprio corpo, certo? Então, quando você que é mãe de adolescente, né, e vocês estão comentando aí, eita, eu tô vivendo essa fase, tenho um filho adolescente em casa. Olha só, quando a gente tem um filho adolescente em casa, ele precisa entender que faz parte do amadurecimento dele sexual, o órgão dele, né, se modificar. Esse órgão também vai amadurecer. Só que, junto com esse amadurecimento, ele vai descobrir que esse órgão dá prazer. Só que também faz parte da adolescência o adolescente aprender a controlar o seu próprio corpo. E eu acho que é nesse ponto que muitos de nós falhamos, certo? E enquanto sociedade também. Por quê? Porque muitas vezes a sociedade, de forma geral, ela vai dizer assim: você está com vontade de se masturbar? Surgiu o desejo em você? Seu pênis ficou ereto? Imagina um menino lá na escola, do nada o pênis ficou ereto. Ele não estava nem pensando em nada. E do nada o pênis ficou ereto. Aí a sociedade vai dizer assim, vai lá no banheiro disfarçadamente e se masturba. Resolva, né, esse seu problema aí. Se o pênis está ereto, é porque ele precisa, né, de uma resolução. E a resolução é qual? Se masturbar, certo? Então, eu acho que esse é um erro. Por quê? Os autores, eles dizem que o adolescente, ele precisa aprender a ter controle sobre o próprio corpo. Esse autor diz isso. Aprender a ter controle sobre o próprio corpo. A Bíblia diz que a gente precisa ter domínio próprio. Por isso que muitos adolescentes, e os homens aqui vão me ajudar, certo? Muitos adolescentes, eles fazem o que quando percebem que o pênis está ereto? Eles não estão num lugar que não dá, né? E nem tem essa prática da masturbação, ele vai começar a respirar fundo, ele vai começar a pensar em outras coisas, para que o pênis vá se acalmando. Gente, na fase da adolescência, os hormônios estão tudo louco. Então, esse adolescente, ele pode nem estar pensando em nada e pode ter uma ereção. Então, é importantíssimo que o homem, que a mulher, nessa fase da adolescência, aprenda a se controlar, certo? A controlar o seu próprio corpo. Isso é importante. Os livros vão chamar de controlar seu próprio corpo. A Bíblia vai chamar de domínio próprio, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Explicar para esse adolescente que essa é uma fase onde ele precisa aprender a dominar o próprio corpo dele. E isso é muito legal. Isso vai ser muito importante para toda a vida, certo? Para toda a vida, ok? E aí, um ponto muito importante. Muitos adolescentes, lembra que a criança, ela ficava fixada lá na masturbação e gerava problema no desenvolvimento dela?
A mesma coisa vai acontecer com os adolescentes. Se esse adolescente, ele fica fixado na masturbação, ali na adolescência, ele vai deixar de amadurecer o lado relacional dele com o sexo oposto, certo? Então, adolescência, você vai ter mudança física, corporal, ok? Mas você também vai ter amadurecimento emocional. Para quê? Para as relações, tá? Para as relações de amor, para as relações da vida com o sexo oposto, certo? Então, o adolescente que fica fixado na pornografia, o adolescente que fica fixado na masturbação, ele perde esse traquejo, né, de se relacionar com o outro. Porque os estudos têm mostrado que a pessoa que é viciada em pornografia e masturbação, ela diminui a interação dela com outras pessoas. Então, vocês percebem que gera comprometimento nas relações? Então, novamente, se houver uma fixação na masturbação, não tem como ser benéfico, certo? Vai ter o quê? Vai ter prejuízos. Prejuízos para a sua vida a dois futura, prejuízos nas suas relações, certo? Então, eu penso que o adolescente, como ser inteligente que ele é muito melhor uma conversa aberta, uma conversa onde você realmente explica o que está acontecendo com o corpo dele, quais são os benefícios, quais são os malefícios, explica tudo. E ele está exatamente numa fase que ele está decidindo o que ele quer para a vida adulta dele. Então, esse adolescente bem informado, ele vai ter a tendência de fazer boas escolhas, certo? Então, a gente precisa aprender a ser esse canal aberto de comunicação, tá? Com os adolescentes. Então, a gente não precisa inventar mentiras, como muitos pais, né, no passado inventaram, vocês sabem disso. Olha, vai crescer pelo na sua mão se você se masturbar. Olha, a masturbação deixa a pessoa com problema mental. Olha, a masturbação faz isso. Não, né? Joga real, fala a verdade, tá? Fala a verdade para esse adolescente, que é um adolescente inteligente. E lembre-se, tá? Lembre-se que adolescentes não são mais crianças. Então, eles precisam ser ouvidos, certo? Precisa existir um canal de comunicação. Você, quando ele era criança, falava assim, não faça isso e pronto, porque eu sou sua mãe, sou seu pai. Não vai funcionar com adolescente, certo? Mas é importantíssimo que vocês consigam deixar esse canal aberto de comunicação com os filhos, certo? Então, ficou claro que lá na adolescência ele descobre de novo esse corpo, esse prazer, e ele vai se desenvolver. Então, ele vai se desenvolver e não é para ficar também fixado em masturbação, certo? Não é para ficar fixado em masturbação. E aí a gente começa a pensar assim, tá bom, Eliane, beleza, passei essa fase da adolescência, agora eu já estou na fase adulta. E aí muitas vezes tô namorando, Eliane, eu não aguento, é um fogo retado, o negócio sobe e eu não dou conta, certo? Então, ok, você começou a namorar, olha que coisa legal, você começou a namorar, então você evoluiu já fisicamente e já está evoluindo também emocionalmente, certo? Porque o namoro serve para isso, para você evoluir nos seus relacionamentos emocionalmente, certo? E aqui eu volto a falar que aqui no Laço e Soma nós temos uma cosmovisão cristã, certo? E o que a Bíblia vai falar sobre sexo? Sexo é para depois do casamento, certo? Então, período de namoro é um período onde você vai conhecer o outro emocionalmente. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se eu não conheço esse outro emocionalmente e vou partir logo para a parte sexual, você provavelmente vai deixar de enxergar certas coisas que você precisava ter enxergado
na época do namoro. E enxergar que coisas, Eliane? Os defeitos da criatura. Sabe por quê? Porque os defeitos no namoro, a gente tende a querer fechar o olhinho, né? Nos defeitos. Mas a gente devia estar com o olho bem aberto, bem esperta. Sabe por quê? Espertos. Porque se a gente estiver lidando com uma pessoa que tem um defeito tal, que a gente não suporta, que a gente não aguenta, namoro tem que acabar. E eu já disse pra vocês que namoro sempre acaba, certo? Ou acaba porque virou noivado e casamento, ou acaba porque não deu certo. Beleza? E aí o que acontece com muitos namorados? Eliane, eu morro de desejo pelo meu namorado. Que bom, isso é uma coisa boa, não tem problema nenhum você desejar. Mas você lembra daquele domínio próprio? Daquele autocontrole? Importante, tá? E aí eu atendo um monte de rapazes que chegam pra mim e falam bem assim, mas Eliane, olha, a gente, né, não vai se relacionar enquanto a gente tá namorando. Sexualmente, não. Mas o negócio começa a esquentar, esquentar, e me dá uma vontade, né, de ficar com a pessoa. E aí, eu não fico, mas quando eu chego em casa, eu acabo me masturbando. Né? Eu chego em casa e acabo dissipando toda essa energia sexual ali que estava acumulada, certo? E aí tem gente que vai falar assim, eu fiquei com tanta raiva da minha namorada, porque minha namorada não quis se relacionar sexualmente comigo, que eu fui pra casa e comecei a olhar pornografia e me masturbar. Só assim, Eliane, só assim para eu dar conta de esperar, certo? E aí eu vou dizer para você que isso é um engodo, ok? Por quê? Porque nós, enquanto seres sexuais que somos, a gente não morre sem sexo, tá bom? A gente morre sem afeto. Seres humanos que somos, nós vamos morrer sem afeto. E o sexo, gente, falta de sexo não vai matar ninguém, certo? Mas o período de namoro é um ótimo período para você aprender a controlar os seus impulsos. Isso vai ser importante não só para o namoro, mas vai ser importante também para a vida depois de casado. Sabe por quê? Porque com certeza vai aparecer alguém na sua vida que vai ser uma tentação para traição. E se você sabe se controlar, se você sabe que o seu corpo, o seu pênis, o seu clitóris não te dominam, você vai conseguir passar muito mais fácil por essas situações, tá? E eu sei que enquanto você namora, enquanto você é noivo, você não pensa nessa possibilidade, tá bom? Mas ela vai existir, ela vai acontecer, beleza? Então, quais são os prejuízos da masturbação para a fase de namoro, tá? Olha só, homens que estão aqui e que sabem, né, que já se masturbaram, são viciados em masturbação, vocês vão me entender. Quando um homem começa a se masturbar, quando uma mulher começa a se masturbar, acontece de você ir pegando o jeitinho do seu corpo, certo? Então, no início, naturalmente, normalmente demora um pouco mais. Mas depois você vai ficando expert, até que o negócio vai ficando rapidinho. Vai ficando rapidinho. Então, ó, homens, quando vocês apertam o pênis de vocês na masturbação, é natural que nesse processo onde vocês vão se masturbando cada vez mais, vocês apertem o pênis cada vez mais. E vocês estarão apertando o pênis com 4 dedos, uma mão inteira de um homem apertando um pênis. Para quê? Para estimular esse pênis e a ejaculação acontecer mais rápido. Porque quando alguém está se masturbando, ninguém pensa assim, deixa eu demorar, deixa eu ser bem lento, bem devagar, para ser mais maravilhoso. Não! É alto prazer, gente. É alto prazer. E alto prazer é como se fosse assim, uma rapidinha. Terminei. E aí, essas pessoas viciadas em masturbação, elas vão ficando cada vez mais experts. Na rapidez, naquele toque fantástico que já acorda o corpo. E aí eu preciso te frustrar.
Eu preciso te frustrar te dizendo que isso só vai atrapalhar a sua vida conjugal. E por que, Eliane, que vai atrapalhar a minha vida conjugal? Homens, entendam uma coisa. Vagina nenhuma é como a sua mão. Certo? Vagina nenhuma é como a sua mão. Isso significa que essa pressão enorme que você faz no seu pênis com sua mão fechada, 4 dedos de homem com a mão fechada, fazendo um estímulo no pênis, nunca uma vagina vai te proporcionar isso. E pode ser uma vagina super treinada na jornada Vagina Fitness. Ainda assim, ela não vai superar essa sua mão fechada no seu pênis. E sabe o que acontece, gente? É triste, mas é realidade. Muitas pessoas falam assim, mas eu usei desse recurso da masturbação, Eliane, para aguentar esperar até o casamento. Aí quando chega lá no casamento, que pega, por exemplo, uma vagina de verdade, aí fala assim, vixe, a vagina não proporciona a pressão que eu gosto, a pressão que eu quero. Aí, sabe o que acontece? Acontece que você vai procurar sexo anal por achar que o ambiente do ânus é mais apertado do que o ambiente vaginal. Ou você vai terminar a relação sexual com a sua mão. Inúmeros casais, inúmeras mulheres vêm conversar comigo e falam assim, Eliane, eu me sinto tão frustrada porque meu marido faz a penetração e não consegue ejacular. Aí depois ele precisa estimular o pênis dele com a mão para poder ejacular. Ou então ele pede para eu estimular o pênis dele com a mão para ele conseguir ejacular. Então, gente, vale a pena? Né? Como adultos que somos, você acha que vale a pena acostumar seu corpo com uma resposta sexual rápida, com uma pressão que simplesmente essa mulher depois não vai conseguir te proporcionar? Pense, né? Pense. Aí você vai falar assim, ok, Eliane, você falou aí dos homens, mas e as mulheres? Vão ter prejuízos? Também. Aí as mulheres vão lá, né, e se acostumam, né? Venderam para elas o engodo de que a masturbação é autoconhecimento e que para você ser feliz sexualmente, você precisa se autoconhecer. Aí você acostuma também naquele toque, daquele jeito, daquela forma, e você se sente super à vontade, porque você tá sozinha, você com o seu próprio corpo, se conhecendo, que legal, que bacana. Aí de repente, você vai lá para uma relação sexual real com o seu parceiro. Aí o seu parceiro vai lá e pega de um jeito que você não gosta. O parceiro vai lá e faz um negócio que não é do jeitinho que você acostumou. Aí você vai falar assim, Eliane, ele que é ruim, ele não sabe me estimular. Não. Né? Porque, inclusive, não é isso que vendem por aí? Falam assim, uma vez que você aprender, né, a se autoestimular, né, esse autoconhecimento vai melhorar a relação a dois. Aí eu atendo, assim, de mulheres que falam assim, eu consigo ter prazer sozinha, mas eu não consigo ter prazer com meu marido. Por quê? Poxa, eu não consigo porque eu me acostumei com um toque que o meu marido é outra pessoa e ele não sabe fazer igual. Eu não tenho facilidade para falar sobre o assunto e indicar para o meu marido o que fazer, o que deixar de fazer, como fazer. Eu não me sinto à vontade com o meu marido por causa das minhas imperfeições do corpo, essas minhas neuras que a sociedade coloca, eu não me sinto à vontade com ele, logo eu não tenho prazer na hora do sexo. Certo? Então, vocês percebem? Vocês percebem que existem prejuízos
existem prejuízos, vários prejuízos, né? E que geralmente ninguém está comentando, né? Ninguém comenta. Eu sempre comento isso e eu acho isso importante de ser falado. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar bem assim: Eliane, eu estou tão feliz, descobri que meu marido se masturba. Olha, ele não consegue fazer com que eu tenha prazer. Ah, ele quase não me procura para o sexo, mas ele se masturba e ele tem prazer sozinho. Que coisa maravilhosa. Nunca vi, né? Para mim, nunca chegou nenhuma esposa para ficar feliz, contente, serelepe com o marido que se masturba. Eu também nunca vi nenhum marido chegar todo feliz, contente, serelepe e dizer assim: Eliane, estou muito feliz porque eu descobri que minha mulher tem prazer sozinha. Ela consegue ter prazer sozinha. Ela só não tem a dois, sabe? Ela não tem comigo. Eu não consigo estimular ela direito, sabe? Mas... gente, nem eu aguento comigo. Ó, eu não consigo estimular ela direito, sabe? Mas ela tem prazer sozinha. Que felicidade. Você entende? Quando a gente olha aí para a vida a dois, eu tô para descobrir a pessoa que tá aí soltando fogos de felicidade, de alegria, por saber que o marido e que a esposa andam se masturbando. Né? Já atendi pessoas de falarem assim: olha, eu me masturbo com um tipo de desodorante que meu marido nem sonha que é para eu me masturbar. Então a mulher comprava lá um tipo de desodorante para se masturbar quando o marido saía. Por quê? Porque na relação a dois não conseguia ter prazer, tá? Então, quando a gente fala sobre masturbação, a gente também tem que falar sobre esses pontos que são reais, tá? Agora, um outro detalhe. O sexo, ele foi idealizado por Deus para acontecer a dois, certo? O sexo, ele não foi idealizado por Deus para acontecer de forma solitária. E nas menções bíblicas sobre o sexo, é sempre o sexo com uma parceira. É sempre o sexo entre homem e mulher. É sempre o sexo entre duas pessoas. Nunca é um sexo só atrás do prazer. Nunca. Sempre tem ali envolvido outros aspectos, como, por exemplo, a intimidade, o amor, um laço que não deve ser quebrado, que é o casamento, certo? Então, a Bíblia, ela sempre traz a questão do sexo acontecendo a dois e nunca só com um objetivo. Nunca é só procriação, nunca é só prazer. O sexo, ele vem envolto de muitos objetivos, tá? Então, por exemplo, o sexo, ele precisa ser uma relação profunda. O sexo, ele precisa ser algo físico, mas algo também afetivo, tá? Então, uma relação profunda que envolve questões físicas e questões afetivas. Então, esses são os objetivos do sexo. A masturbação não consegue alcançar esses objetivos. Então, uma coisa aí para a gente pensar, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui, né? A Miliane está me perguntando assim, ó. Eliane, a masturbação pode causar ejaculação precoce? E na mulher pode ter orgasmo precoce? Então, geralmente, né, a maioria do povo da sexologia, de forma geral, odeia que se fale isso, né? Porque como masturbação é autoconhecimento, é uma prática super saudável que deve ser estimulada. Esse é o discursinho. Mas o que a gente tem percebido? Não tem como, gente. Uma mão pesada que estimula rápido ali o pênis, né? E que vai acostumar esse pênis a cada vez ejacular mais rápido, né? Antigamente, existiam inclusive campeonatos entre os homens, de quem ejaculava mais rápido, mais longe,
certo? Os amigos se juntavam assim, ó, quando não tinha internet, e aí eles faziam, se masturbavam para ver qual jato de ejaculação ia mais longe e quem conseguia ser mais rápido, tá? Então, na masturbação, a gente percebe que essa coisa do tempo rápido é muito real. Se isso vai causar um prejuízo no futuro, eu acredito que pode causar. Não significa que vai causar, mas que pode causar, pode. Do mesmo jeito que pode dificultar a ejaculação, porque se você está acostumado com um peso, com uma pressão, com uma mão fechada muito forte no pênis, e você pega uma vagina, por mais que a mulher seja apertadinha, tudo certinho, não vai ser a mesma percepção, certo? Então, pode ser que ele ejacule muito rápido? Pode. Pode ser que ele demore demais para ejacular? Pode também. E nas mulheres? Pode ser que ela tenha orgasmo muito rápido? Pode. Pode ser que ela tenha um orgasmo muito demorado ou não tenha? Pode. Então, na sexologia, tudo pode. Tudo pode acontecer, tá bom? Então, a gente precisa sempre pensar nesses aspectos, certo? Mais alguma perguntinha que eu deixei passar? Ah, aqui uma coisa bem importante, ó. Aqui. Antes de nos tornarmos cristãos, meu esposo gostava de se masturbar no banheiro, na hora do banho, mas graças a Deus, quando conhecemos a igreja, ele largou, ele entendeu que isso era errado. Então, muito legal esse comentário, por quê? Porque ele mostra a possibilidade de nós nos reconstruirmos sexualmente. Não existe uma pessoa que perca a capacidade de se reconstruir sexualmente, ok? Então, olha bem para mim, preste bem atenção aqui em mim. Independente da educação que você teve, dos hábitos que você adquiriu, independente das práticas sexuais que você teve, quando chega um momento onde você entende que essa prática é inadequada, que você deve largar, você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a nossa sexualidade, ela é uma sexualidade plástica, certo? E ter uma sexualidade plástica significa que ela pode ser reconstruída a qualquer momento da vida. Mas eu não estou falando que vai ser fácil, certo? Eu não estou falando que vai ser fácil. Então, eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, certo? Primeira coisa, entenda o motivo que te leva a se masturbar. Por quê, Eliane? Porque muitas vezes as pessoas estão procurando a masturbação como uma fuga. Elas têm questões emocionais mal resolvidas, elas têm dificuldade de procurar o parceiro sexualmente, elas têm dificuldade de fazer o parceiro feliz sexualmente, e elas pensam assim, deixa eu encurtar o caminho, vou para a masturbação. Às vezes a pessoa está com raiva do parceiro, está chateado com o trabalho. Então entenda uma coisa, frustrações podem te levar à masturbação. Por quê? Porque a masturbação te gera um prazer momentâneo. E esse prazer momentâneo vai fazer com que naquele momentinho ali você fique feliz e contente. Mas vai resolver? Vai resolver suas questões emocionais? Masturbação não resolve questões emocionais. Não resolve seus problemas emocionais e não resolve as suas dificuldades frente ao sexo. Ok? Então, é importante que você pense nisso, certo? Quando a gente decide mudar esse hábito da masturbação, não vai ser fácil. Mas não tem jeito, o primeiro passo é parar. Certo? Parar de se masturbar. Por quê? Porque o seu corpo, ele vai aprender um novo caminho do prazer. Certo? O seu corpo é capaz de aprender um novo caminho para o prazer. Então, não tem jeito, tem que parar de se masturbar. Então, refletir nos motivos pelos quais, né, eu acabo me masturbando. Depois, eu entendo que eu preciso resolver meus problemas emocionais, né, e não recorrer à masturbação. E aí, eu vou lá e paro de me masturbar, certo?
E aí eu começo a amadurecer emocionalmente, como eu não estava me permitindo antes por causa da masturbação. Então eu começo a procurar o meu cônjuge, comentar sobre os meus gostos. Olha, toca assim, olha, toca assado, eu gosto assim, eu gosto assado, né? Porque aí eu vou facilitando, certo? Facilitando o caminho para o prazer, ok? Solteiros, né? Solteiros eu já comentei que vocês precisam adquirir intimidade emocional. Eliane, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me manter, né, puro até o casamento. Então, vai praticar uma atividade física, vai gastar essa energia que existe dentro de você. Toda vez que houver dentro da gente, né, um acúmulo de energia sexual, a gente vai acabar tendo sonhos, né, eróticos, sonhos molhados, né, como uma forma de descarregar, ó, essa energia sexual que a gente tem. Eu acho importante que a gente entenda, certo? Os prejuízos que essa prática vai levar lá na frente. Quando a esposa pratica esse ato no marido, é correto? Entenda, eu comentei logo no início da live, eu acho importante reforçar agora. Masturbação é sexo solitário. Quando a esposa faz no marido, quando o marido faz na esposa, isso aí tem uma outra conotação, uma conotação de carícia, tá acontecendo a dois. Então não combina chamar de masturbação algo que acontece a dois, porque o significado da palavra é exatamente o alto prazer, certo? É o sexo solitário, ok? Ok, mais alguma perguntinha, meu povo? A masturbação sempre vai refletir negativamente na futura vida sexual do casal. É exatamente isso. Muito bem. Ok, aí aqui tem uma coisa importante, ó. Tem alguém colocando assim, ó. Não deixa, eu entendi assim, tá? A masturbação, ela não deixa de ser uma forma de pornografia. As pessoas têm que parar de buscar atalhos e se concentrar um no outro sem botar coisas alheias, né? Então, a masturbação, ela pode estar associada à pornografia, que é quando a pessoa, ela busca esse estímulo visual, mas ela pode também estar associada à sua imaginação, né? Então, quando você não busca nenhum recurso e você busca na sua própria imaginação. Sinceramente, se a gente for pensar assim, o que é mais prejudicial, Eliane? Os dois têm prejuízos, ok? Mas essa masturbação associada aos vídeos, ela é muito mais prejudicial. Por quê? Porque essas imagens pornográficas não saem da cabeça. E a gente tem aí uma live específica que fala sobre a pornografia. Tá certo? Então, gente, o esquema é o seguinte. Masturbação é sexo solitário. Na Bíblia, a palavra de Deus, a gente não encontra nenhum tipo de passagem que reforce essa ideia. Essa ideia de que você fazer sexo sozinho. Geralmente, todos os textos estão ligados ali a homem e mulher que juntos se conhecem sexualmente, juntos começam a ter uma relação profunda, íntima, que envolve amor, que envolve aí relacionamento emocional e relacionamento físico, certo? Então, pensem no que é melhor para vocês, pensem no que Deus espera para a vida de vocês. Foi muito bom estar com vocês, ó. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Sexualidade, vai lá nos stories, vai lá na bio e clica lá e se inscreve, tá? Por quê? Porque semana que vem já começa, né? Na terça-feira a gente já começa a Semana da Sexualidade, tá? E vai ser muito gostoso, vai ser muito bom a gente poder aí ter esse conteúdo exclusivo, certo? Então, se inscrevam, tem um monte de gente aqui que já se inscreveu, muito bem. É sempre muito bom estar aqui com vocês, tá? Um beijo, fiquem bem. Assistam novamente essa live, aprendam, dividam com os amigos e vamos levar aí uma sexualidade, né, que é segundo
a vontade de Deus, uma sexualidade que nos faz bem enquanto seres humanos que somos seres sexuais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo!